Essa televisão tem um detalhe curioso. Ela não tenta vencer pela ficha técnica mais agressiva do mercado, mas por juntar recursos que muita gente só procura depois que se arrepende da compra, como imagem com Dolby Vision, som virtual, modo de cinema, recursos para jogos e integração com casa conectada. E o ponto decisivo é este. Ela pode ser uma ótima compra para sala, quarto, jogos casuais e streaming. Mas existe uma limitação que você precisa entender antes de colocar no carrinho. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou mostrar ajustes que ajudam a deixar imagem, som e jogos muito melhores sem complicação. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse modelo. Imagem em resolução 4K com Dolby Vision e alto alcance dinâmico para dar mais impacto em filmes, séries e vídeos. O primeiro ponto forte está no conjunto de imagem. Essa televisão entrega resolução 4K em uma tela grande de 50 e 5 polegadas, com suporte a Dolby Vision, alto alcance dinâmico 10 e padrão híbrido para transmissões. Na prática, isso significa mais detalhes, cores mais interessantes e melhor leitura de cenas claras e escuras quando o conteúdo também é bem produzido. Para quem assiste filmes, séries, vídeos de viagem, futebol ou documentários, a experiência fica muito mais envolvente do que em televisões simples de entrada. E aqui entra um detalhe importante. Não é só para cinéfilo. Quem usa a tela para ver conteúdo do celular, acompanhar aulas, assistir vídeos de família ou maratonar plataformas de streaming, também sente diferença, porque uma tela grande com boa definição transforma conteúdo comum em algo mais gostoso de assistir. Modo de cinema que respeita melhor a intenção original do conteúdo e evita aquela imagem artificial demais. Um recurso interessante desse modelo é o modo de cineasta, pensado para exibir filmes e séries com aparência mais próxima da intenção original da produção. Isso é útil, porque muitas televisões vêm com brilho exagerado, suavização artificial e cores muito forçadas, deixando tudo com cara de novela barata, mesmo quando o filme foi feito para parecer mais natural. Com esse modo, a televisão tenta reduzir esses exageros e entregar uma imagem mais equilibrada. Para quem gosta de ver filme à noite, com luz baixa, esse ajuste pode fazer bastante diferença. E para famílias que querem uma tela grande sem ficar mexendo em 1000 configurações, é uma função simples que ajuda a melhorar o resultado com poucos cliques. Som com tecnologia virtual, que melhora a sensação de espaço sem exigir uma caixa externa logo de cara. O áudio também merece atenção. A presença de tecnologia de som virtual ajuda a criar uma sensação mais ampla, principalmente em filmes, séries, jogos e conteúdos com efeitos de ambiente. Não espere o mesmo impacto de uma barra de som dedicada, mas para o uso diário ela entrega uma experiência mais interessante do que televisões básicas com som muito chapado. Isso ajuda quem assiste futebol, joga casualmente, vê shows, acompanha vídeos no YouTube ou quer apenas diálogos mais presentes em filmes. Para quem mora em apartamento ou não quer encher a sala de equipamentos, começar com um som interno mais competente já é uma vantagem real. E se um dia você quiser evoluir, aí sim uma barra de som pode completar o conjunto. Recursos para jogos casuais com modo gamer e resposta mais ajustada para quem quer se divertir sem montar um setup caro. Esse modelo também conversa bem com quem joga casualmente. O pacote de recursos para jogos foi feito para reduzir atrasos e deixar a experiência mais direta, principalmente em consoles, jogos de corrida, aventura, futebol e títulos para jogar com a família. Para quem não é competitivo extremo, mas quer uma televisão grande para relaxar no fim do dia, isso faz muito sentido. A tela de 50 e 5 polegadas aumenta a imersão, e o modo dedicado ajuda a deixar os comandos mais responsivos.
É aquela televisão que pode servir para a família ver filme no sábado, para uma criança jogar no domingo, para um adulto acompanhar esporte e para alguém usar como tela grande em momentos de lazer. Essa versatilidade é justamente o que torna o produto mais interessante. Se esse tipo de análise te ajuda a comprar melhor e evitar arrependimento, já se inscreve no canal, porque aqui a ideia é mostrar o que realmente muda no uso diário, sem enrolação. Sistema inteligente com Alexa, Google Home, conexão sem fio e aplicativos para centralizar entretenimento e casa conectada. Outro ponto positivo é o lado inteligente. A televisão tem sistema operacional próprio, acesso a aplicativos de streaming, conexão sem fio, Bluetooth e compatibilidade com Alexa e Google Home. Isso transforma o aparelho em uma central da sala. Dá para assistir conteúdo, parear dispositivos, controlar funções por voz e integrar com uma casa conectada. Para quem trabalha em casa, ela pode funcionar como tela de apoio em alguns momentos. Para quem grava conteúdo ou edita vídeos simples, uma tela grande ajuda a revisar material. Para quem viaja e volta cheio de fotos e vídeos, é muito mais legal mostrar tudo em 50 e 5 polegadas do que ficar passando o celular de mão em mão. Esse é o tipo de recurso que não parece essencial no anúncio, mas vira conveniência quando entra na rotina. Depois desses pontos positivos, a impressão é clara. Essa televisão entrega um pacote muito forte para quem quer sair de uma tela antiga e entrar em uma experiência mais moderna, com imagem grande, recursos de cinema, som mais envolvente, jogos casuais e casa conectada. Mas aqui vem a parte que evita compra errada. Ela não é uma televisão feita para todo tipo de usuário. Existe um perfil que vai amar o equilíbrio que ela oferece. E existe outro que talvez precise subir de categoria. Então vale olhar os pontos negativos com calma, não para desistir da compra, mas para decidir com segurança. Painel de 60 Hz pode limitar jogadores que procuram fluidez máxima em jogos competitivos. O primeiro ponto de atenção é a taxa de atualização de 60 Hz. Para filmes, séries, transmissões, canais e jogos casuais, isso atende bem. Mas quem joga competitivo e busca a máxima fluidez em consoles mais avançados pode sentir falta de um painel com atualização mais alta. Se o seu foco é jogar futebol, corrida, aventura, títulos de campanha, tudo bem. Agora, se você quer desempenho gamer mais agressivo, talvez uma televisão com recursos mais avançados para jogos seja mais adequada. Brilho e contraste podem não impressionar tanto em salas muito claras ou cenas escuras exigentes. Mesmo com bons formatos de imagem, é importante entender que esse modelo não está no mesmo nível de televisões mais caras, com tecnologias superiores de contraste. Em salas muito iluminadas, com janela batendo direto, a imagem pode perder impacto. Em cenas muito escuras, os pretos podem não parecer tão profundos quanto em telas premium. Isso não destrói a experiência, mas muda a expectativa. Para uso diário, streaming e sala comum funciona bem. Para quem quer cinema de alto nível em ambiente exigente, vale considerar modelos acima. Sistema inteligente completo pode exigir alguns ajustes iniciais para ficar realmente prático. O sistema oferece muitos recursos, mas isso também significa que os primeiros dias podem exigir configuração. Entrar nas contas, organizar aplicativos, ajustar imagem, configurar assistentes e entender os menus leva um tempinho. Depois disso, o uso fica bem mais fluido. Mas quem espera tirar da caixa e encontrar tudo perfeito, sem nenhum ajuste, pode achar a experiência inicial um pouco trabalhosa. Som virtual é bom para uso diário, mas não substitui um sistema dedicado para filmes de ação e música pesada. O som interno ajuda bastante, mas não faz milagre. Em filmes de ação, shows ou jogos com muitos efeitos, uma barra de som ainda pode elevar muito a experiência.
Isso é comum em televisões finas, porque falta espaço físico para graves profundos. Então, se você é exigente com áudio, veja o som interno como um bom começo, não como o ponto final. Tamanho grande melhora a imersão, mas exige distância e espaço adequados na sala. 55 polegadas é um tamanho excelente, mas precisa combinar com o ambiente. Em salas muito pequenas, a tela pode ficar grande demais se o sofá estiver muito perto. Em móveis estreitos, também é preciso conferir espaço e suporte. Parece detalhe, mas evita arrependimento. A tela grande impressiona, só precisa ser bem posicionada. Agora que os pontos fortes e limites estão claros, vem o detalhe que pode mudar a experiência: a configuração. Muita televisão boa parece comum quando sai da caixa, e muita televisão simples melhora bastante quando você ajusta do jeito certo. Bônus com ajustes práticos para a imagem são jogos e uso diário sem complicar a configuração. No bônus, comece escolhendo o modo de imagem conforme o conteúdo. Para filmes, teste o modo de cineasta em ambiente mais escuro. Para esportes, use um modo com mais brilho e movimento mais agradável. Em jogos, ative o modo dedicado antes de mexer em qualquer outro ajuste, porque isso ajuda na resposta dos comandos. Se a televisão ficar em sala clara, evite reflexos diretos de janela, porque isso melhora mais a imagem do que aumentar brilho sem critério. No som, procure modos que valorizem voz para filmes e notícias e deixe efeitos mais abertos para jogos e shows. E se você usa Alexa ou Google Home, configure logo no começo, porque comandos por voz fazem sentido quando viram hábito, não quando ficam esquecidos no menu. No fim das contas, o veredito é este. Essa Hisense não é a televisão mais avançada do mercado, e nem tenta ser. O que ela entrega melhor é equilíbrio. Ela faz sentido para quem quer uma tela grande, imagem 4CA, bons formatos de vídeo, som virtual, jogos casuais e integração inteligente sem pagar por uma categoria muito mais cara. A limitação que poderia pesar é o painel de 60 Hz e o contraste em ambientes difíceis. Mas para sala, quarto, streaming, família, jogos ocasionais e casa conectada, o pacote é bem convincente. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero saber: você usaria essa televisão mais para filmes, jogos, esportes ou para deixar a sala mais inteligente? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.